Olá a todos, bem-vindos a mais uma viagem de caravana. Obrigada por estarem aí. Já sabem, seguir no YouTube, partilhar, põem lá as notificações, não é? O sininho, carregam no sininho e aquilo recebem sempre os episódios novos. É muito importante se vocês partilharem, porque assim a caravana chega a mais pessoas. Sempre que alguém partilha um episódio, quem não conhecer a caravana fica a conhecer e é por aí além, e a caravana faz um caminho longo. E pronto, se quiserem só ouvir, metem as aplicações de podcast e pronto, no telemóvel, podem ligar ao carro, podem ouvir enquanto estão a fazer as vossas tarefas, tudo isso. Se quiserem ser patronos, já sabem, vão à minha página de Instagram, têm lá no meu perfil, como é que podem ser patronos. Há várias hipóteses, também há a hipótese de apoiarem a caravana com o merchandising da caravana, que temos agora este bloco muito bonito para uma vida lenta e inspirada, e esta caneca também muito bonita, e levam um bocadinho da caravana para a vossa casa. E assim é como se estivéssemos e estamos a fazer a viagem juntos, mas assim guardam uma coisa vossa aí em casa. E sem mais demoras vou arrancar com isto, que é uma pessoa que eu já queria há muito tempo ter aqui. Um cheiro da tua infância. Alfazema. Porquê? Eu cresci numa casa que por baixo de um quadro do beijo de Romeu e Julieta, a minha mãe tinha uma arca onde guardava alfazema para secar, e cada vez que eu olhava para o quadro, abria o baú e vinha aquele aroma todo que ainda hoje mexe comigo. Que giro. E a tua mãe guardava aquilo porquê? Só por causa do cheirinho? Sim, para secar, para depois fazer o que... É um bom cheiro. Sim, Uma página de Instagram que espreites todos os dias. Eu acho que a minha não é por ser egocêntrica, mas é o trabalho. Como tenho pouco tempo, acho que sim. E depois há outra que eu não sei bem o nome, ele é russo, mas que me acalma imenso, porque tem sempre... É russo? Sim, sempre imagens do mar, do oceano, com uma música muito agradável. Uma coisa que te tenha corrido mesmo mal. Tirando a viagem para cá, que o teu carro vinha a fazer um barulho, não é? Vinha. Então, assim, que me tenha corrido mesmo mal. Mas não correu mal, estás aqui. Sim, portanto... sim, é isso. É por isso que estava aqui a pensar, não sei se de repente, talvez, aquilo que te estava a dizer, aqueles saraus de ginástica que eu só começava e acabava com a posição estipulada, porque no meio fazia tudo e mais alguma coisa, menos aquilo que nós tínhamos combinado. Porque mas ela estava a dizer sempre... que ficava nervosa nestas coisas. Sim, sim. Acabo sempre por fazer asneiras ou disparates, mas que depois acaba sempre por correr bem. Portanto, não me lembro assim nada que tenha corrido muito mal e que tenha ficado marcado. E o mal às vezes também aprendemos, sim, não é? É isso. Esses obstáculos tornam-se também em desafios que depois se resolvem. Claro, e faz crescer. E forças, não é? Sim. Forças que vêm não sei de onde. O melhor conselho que te deram? Bom, eu acho que foi talvez este de não ter medo e de enfrentar as coisas. Foi o meu pai que me disse, nunca tenhas medo. E eu lembro-me sempre, acho que o medo muitas vezes corta-nos e coloca-nos cá demasiado na terra, e depois pensamos de uma forma muito comum e sentimos de uma forma muito comum e vamos por aí fora e nunca mais conseguimos recuperar. Que giro. Estava aqui a lembrar-me de algum conselho que o meu pai me tenha dito, só me vinha aqui assim: não sejas a última a sair da discoteca. Dá sempre as neiras, os últimos. E eu lembro-me sempre disto e digo aos meus filhos: nunca sejam os últimos a sair dos sítios. Palavra preferida? Bom, a minha palavra preferida talvez seja abundância. Eu tenho muitas, é verdade, mas eu acho que sou uma pessoa de resultados, portanto esta palavra tem ecoado muito ultimamente na minha... Abundância. Sim. E abundância não quer dizer riqueza aos centros. Não. Abundância de amor, de alegria, de bem-estar, não é? Se nós vivermos de uma forma, com uma energia de abundância, vamos sempre atrair cada vez mais e melhor. E acho que é uma palavra que não só porque gosto de som... E ainda ninguém a disse aqui, e é bonita. Como acho que se vibrarmos muito nessa energia de abundância, acabamos sempre por atrair, porque no fundo o universo é abundância, não é? Nós é que às vezes estamos ali em escassez e depois também vamos por aí fora com o medo. Exato.
Diz que é antidepressiva, presa por um fio à realidade, brava mas muito doce, adora viver e gosta muito de desafios. Aproveita mantras, reiki, praia, jejuns e oração, yoga, música e dança, skate, surf e viagens, até obstáculos para se inspirar e manter-se no caminho. Adora arroz integral, quer saber tudo sobre isto. Camas e flores brancas, confirmas? Sim. Calor, mar e sol, velocidade e montanhas russas. Teve os seus 2 filhos em casa e desde que o mais novo desenvolveu diabetes 1, com 22 meses, as suas vidas evoluíram a galope. Quer saber tudo sobre isto. É psicóloga clínica de formação, mas aborreceu-se e partiu para outra. Não quer saber, isto há aqui muitas coisas. Até chegar ao que chama de psicologia da alma. Sinto que uma hora não chega para esta mulher enorme. Tenho a enorme honra de ter a bordo da caravana Eunice Van Uden, que este apelido é de Reis, É verdade. de Macro Project. Isso. Obrigada, está tudo certo? Está tudo certíssimo. É bom uma pessoa chegar assim a uma pessoa que tem uma biografia e que de repente tem tudo o que eu gosto de fazer, tem os seus hobbies, o seu... não é só aquele currículo, não é? Sim. Aquele currículo da escola e do coisa da formação toda, mas não, de repente tu gostas de surf e skate e fazes. E faço. Sim. Agora já me ultrapassaram no surf. Eu Exato, continuo os teus sempre filhos. exato, continuo sempre no mesmo nível. Depois fico cada vez mais aquela coisa, não é? Estamos mais velhos e agora está frio. Dá e mais agora, uma preguiça, não é? Isso é uma preguiça. Mas sim, sempre que posso e que as condições, é mais nesse sentido, estão favoráveis, eu vou com toda a vontade. E surf, skate, montanhas russas, tudo, és uma aventureira. Montanhas russas, é verdade. Eu e o Diniz adoramos andar de montanha russa. E o Diniz é o mais velho. É o mais velho, exato. Velho. E também gostava, que nunca fiz, mas ainda hei de fazer, dar o salto de paraquedas, que nunca fiz, mas ainda hei de fazer. Já combinei aqui com uma amiga. Também com a li Isabel. isso. Isso é muito giro. Sim, no fundo há aqui um lado de calma, tranquilidade e de viver as coisas com uma harmonia, e depois do outro lado sim, o radical e o aproveitar o É verdade, dia é que tu chegas vida. e és tipo zen, estás aqui sempre a rir, muito bem disposta, feliz, calma, e de repente sim, uma montanha russa dá jeito. Exato, sim, que giro. adrenalina. Então olha, vou voltar aqui para a Alfazema. Sim, vamos a isso. Vamos? Como é que eras em miúda? Onde é que nasceste? Como é que foi a tua infância? Olha, eu costumo dizer que eu não pertenço a lado nenhum, na verdade, porque nasci numa zona que não conheço, porque tínhamos uma prima enfermeira, então tínhamos direito a um quarto enorme, então a minha mãe foi meter a Alhos Vedros, que é Moita, que não conheço, não faço ideia como é que se vai parar. E depois vivi durante muito tempo no Alentejo. Meu pai fazia criação de cavalos para hipódromo, ele próprio também fazia raids. E então era um casarão que cada vez que... Raids é uma prova? Sim, é uma prova, sim, digamos, aquela prova, endurance. É aquela tramada? Sim, a tramada. Okay. E então, portanto, cresci entre os cavalos e nesse casarão tínhamos então um quadro de um espanhol, que era o beijo de Romeu e Julieta, e eu olhava para aquela imagem e aquele contraste do beijo quente com os castelos e aquela época mexiam comigo. Então por baixo tínhamos um banco baú com a alfazema. E a alfazema traz-me até hoje, não é? É um aroma muito agradável, que eu gosto muito, e que acaba por estar sempre presente na minha vida, mesmo que eu não faça por isso. Então, quando os meus filhos nasceram, gostava muito de lhes fazer aromaterapia com a alfazema, e para eles dormirem melhor, e o banho e tudo, e é um cheiro que é um aroma que os marca agora também. Exato, portanto, tão giro. Acabaste por passar também aos teus filhos. Tão giro. E essa vida no campo era como? Olha, era muito louca, porque entre animais, sempre cresci entre animais e natureza, portanto eu lembro-me de mim a correr, sempre a correr. Aliás, o meu pai costumava brincar imenso comigo e dizia: tu não aprendeste a andar, tu quando aprendeste a andar aprendeste a correr e depois é que aprendeste a andar. Então era uma vida assim selvagem no campo. Depois estudei numa escola católica de freiras, e então
elas eram um bocadinho Duras. castradoras e duras, sim. E eu aproveitava e apanhava a boleia de uma amiga que morava perto da nossa casa e depois baldava-me à tarde às aulas. E a minha mãe depois de repente percebia que eu não tinha ido às aulas e porque nem sequer tinha almoçado. E o que eu adorava era mesmo andar lá no meio dos cavalos e o cheiro também do animastrato, que eram umas vitaminas que o meu pai dava aos cavalos para eles crescerem fortes. E pronto, e são memórias boas, muito boas. Tens irmãos? Tenho um irmão mais novo. Sim. Também andava lá pelos campos, então. Sim, Que também. giro. E depois, cresceste assim? Quando é que... Depois assim, Sim. a minha mãe aborreceu-se, não é? Porque Sim. aquilo era uma casa enorme, portanto fechavam-se as portas da quinta às 11 da noite, e onde é que estão os cinemas, e onde é que estão Sim, a Movida, não é? Embora nós passássemos muito tempo também, vinhamos que é nesta zona, tínhamos uma casa na Costa da Caparica, por isso é que eu agora também vivo nessa zona, para virmos à praia, e passávamos muito, muito tempo em Espanha. Portanto, tínhamos Movida, mas no dia-a-dia, que fechar ali as quintas e ficarmos enfiadas completamente isolados. Sim, completamente isolados, não era muito a energia da minha mãe, então viemos viver para a Costa da Caparica e ainda hoje vivemos por aquela zona. E aí começa também a tua ligação com o mar. Isso, começa, sim, sempre foi e acho que sempre será. Acho que é onde recarrego, onde vou buscar, onde limpo energeticamente também e pronto, e se pudesse ser uma casa em frente ao mar não fazia mal. Sim, em cima da areia. Exatamente, não fazia mal nenhum. Tão giro. Pronto, e então depois vieste para cá e fizeste cá os teus estudos. Quantos anos tinhas nessa altura? Olha, eu voltei aí na 4ª classe, portanto no 4º ano. Foi logo muito cedo. Sim, e depois no 5º, portanto do 5º fiz assim aqui em colégios naquela zona. E depois achei que ia tirar relações internacionais. Sim. Porque eu achava na altura internacional soava-me viagens. Eu não queria saber o que é que ia fazer. Tu querias era viajar. Podias ser só hospedeira. Isso, exatamente. E depois percebi o que era efetivamente e num verão li um livro de psicologia. Portanto, Isso amigo meu, quando foi para faculdade e não sei o quê? Nessa fase? Um pouco antes. Li um livro, um verão antes de me inscrever. Sim. Li um livro de psicologia para ajudar um amigo que estava com dificuldades nessa disciplina. Ele tinha a disciplina de psicologia. E li o livro dele e disse, não, isto eu quero isto. Eu quero mesmo isto. Apaixonei-me, sim. Andei ali, eu queria filosofia porque sempre adorei esta coisa de saber mais sobre, obter conhecimento, saber as várias perspectivas da verdade, da totalidade do real. Mas depois percebi que filosofia não ia dar e então psicologia era o mais acertado. E depois foste, mas depois também... Não era bem aquilo, não é? Não. Eu quando eu falo que me aborreci, é que depois de tirar o curso, ainda não tinha terminado a licenciatura e no 4º ano, do 4º para o 5º, tenho uma professora que diz, bem, coitados de vocês estão aqui como psicólogos clínicos e vão para o desemprego. E então eu achei que aquilo era uma armadilha, não é? Estava quase a acabar de tirar o curso. Sim, tive aqui 4 anos para isto. Para me dizerem isto. Sim, se vocês fossem para psicologia social e organizacional, se calhar era melhor, mas pronto, estão em clínica, vão ficar no desemprego. Ainda também somos desta fase não é, das saídas profissionais. Estava tudo muito formatado para a saída profissional, se tem ou se não tem. Verdade. E é melhor esqueceres o teu sonho. Sim. Não é? E eu adorava as disciplinas as cadeiras que estavam mais associadas a este desafio de conseguir perceber aonde é que a pessoa se perde no caminho e depois levá-la de volta. E então achei, não, eu vou mesmo continuar em clínica porque é isto que eu quero fazer, eu queria mesmo estar a par, ou seja, um para um. E então decidi, no último ano, portanto ainda não tinha terminado, começar a fazer outro curso, que era o Psicoterapias Breves. Portanto, ainda não estava... E eu não sabia que era... Mas acumulaste? Estava em simultâneo. Não, acumulei.
Então foi sim 1 ou 2 anos de loucura, Sim. porque estava a terminar um e comecei o outro, embora o de psicoterapia exigia 2 anos de psicoterapia autodidata, ou seja, eu receber psicoterapia, e que foi ótimo, adorei, A sério? foi muito bom. O processo é o é... processo, Ai, que sim. engraçado. Portanto, eu escolhi breves, porque era Tem estava lógica, mais não é? ligada. Uma pessoa experimentar antes de Está do poder... outro lado, Claro. e ao mesmo tempo também trabalhar os seus demónios, Sim, ou os claro, seus traumas, não ou vale as a pena suas... irmos trabalhar os outros sem termos isso trabalhado, não é? exatamente. Então foi ótimo, eu não estava à espera que era preciso, mas foi muito bom, não sabia muito bem o que é que tinha para tratar. Então foi uma relação ótima que eu desenvolvi também. E tinhas para tratar? Ou... Assim, Quer dizer, toda a gente sempre, tem, não é? Sim, temos sempre. A isso. relação, coitados dos pais, tem sempre uma responsabilidade Sim. enorme, não é? E então Sim. era com a mãe, era com o pai e etc. E com os namorados e aquela coisa toda. Então foi muito bom. Quando ela perguntou-me, então o que é que tu queres tratar? E eu disse, eu não sei muito bem. Não estou a pensar assim em nada que me deixe, que tenha corrido mal. Sim. Mas se calhar alguma coisa ligada ao amor, não é? Esta capacidade de amar e de ser amado. E então realmente foi uma viagem ótima, muito boa, eu recomendo. Acho que psicoterapia é mesmo bom, não deveria de ser um luxo, deveria de ser algo que nós poderíamos ter de uma forma muito acessível. E depois comecei a tirar, então, portanto, tive a parte, digamos, prática, exato, de fazer psicoterapia, e depois então entrar outra vez na teoria. E foi aí que eu me aborreci. Pensei, eu já não aguento mais papéis e estudar e teorias, e comecei a perceber que a psicologia e a psicoterapia estão muito também formatadas em teorias. Há não sei quantas teorias, não é? exato. E depois, a partir daí, aborreci-me e comecei a tirar, enquanto estava a acabar a tese, comecei a tirar outros cursos. Também és frenética. Pois é verdade. Comecei a tirar outros cursos, entusiasmei-me imenso com o Reiki, porque no fundo mexe muito com a nossa energia e nós percebermos que somos energia e que podemos mudar muita coisa ao mudarmos a nossa energia também, não é? E isso ressoa e ecoa no outro. E que também... para cuidar do outro, para tratar do outro, porque não contemplar esta outra parte do nosso ser, que não só a mente e a emoção, não é? E o físico, mas depois a parte também espiritual, porque no fundo, depois da personalidade estar resolvida, eu diria que são aí uns 30% a 40%, e o resto muitas vezes tem a ver com esta parte, este corpo espiritual que hoje em dia está é uma tendência tão grande falarmos de espiritualidade, não é? E então abraçar essa outra parte do ser. Então comecei a tirar cursos de Reiki, florais. O que é que eu tirei mais? Eu às vezes esqueço-me do meu currículo, mas tirei também depois a homeopatia, no sentido de poder não estar tão dependente de medicação mais química, um processo mais natural. Depois acabaste por ir buscar, não é? Sim, ferramentas paralelas ao convencional. Lá não está, é? e aí a palavra resultados, não é? Porque o que me interessa mesmo é obter resultado, ver que está a acontecer qualquer coisa. E isso motiva-me imenso. Quando depois não vejo resultados, se calhar depois ou vou tirar mais um curso ou faço uma experiência qualquer no bom sentido com o meu cliente, com o meu paciente, até que conheci portanto, tínhamos uma amiga de família que era macrobiótica. E o antes e o depois dela foi uma mudança mas tão grande, que eu fiquei tão entusiasmada, fascinada com aquilo. Portanto, toda a gente me pergunta, mas tu entraste para este processo da macrobiótica por causa que o teu filho doeceu? Ou porque eu não contei, porque eu não sabia, mas diz ali no teu... Não foi por isso? Não, de todo. Engraçado. Portanto, eu despertei aqui para uma série de outras coisas que pudessem trazer-nos uma maior harmonia e uma maior capacidade de aproveitar a vida e explorar o nosso potencial. E então fui ter com ela. Ela vivia no Landroal e eu peguei no carro e disse, isto não me chega, eu tenho que ir lá ter com ela. E entrou a Rosa Integral aí na minha vida. Portanto...
começo a ter um... O arroz integral é uma parte muito importante Pois aqui é. neste episódio. Primeiro porque eu quero imenso saber. Já tivemos cá a verdade. Isabel Silva, tu conheces, não é? Conheço, Ela sim. também me trouxe. Arroz integral. trouxe Por acaso um eu não presente. vi, mas disseram, ela disse-me que tinha trazido Sim, arroz integral. sim. E ela acho que falou de ti no episódio, parece-me. Sim. Não tenho bem a certeza. Sim, acho que sim. E então conheci a alimentação, comecei a perceber que se a nossa emoção pode causar-nos um problema físico, não é? Somatizar, portanto, se andamos tristes durante muito tempo, podemos ficar com um problema qualquer físico, com uma doença física. Eu achava que tudo partia da emoção. Comecei a perceber que, afinal, há algo que antecede a emoção e que é bastante físico, que é o nosso sangue, as nossas células, e que, no fundo, é feito daquilo que nós comemos. Então, a diferença está na qualidade de sangue. Ou seja, comendo bem, isto é o meu resumo sempre muito breves. Se tu te nutrires bem, não é? Tanto de emoções como de alimentação, outras coisas, não é? Acabas por condicionar ou não é? Sim. As emoções que te podem trazer doenças. Exatamente. Que cena. Ou seja, no fundo, tudo passa pela qualidade do nosso sangue. Se nós comermos... E não é o teu, esse sangue não. aristocrata que tu estás, não é esse? Não, de todo. Se nós comermos... A qualidade do nosso sangue quer dizer, não é que eu tenho um sangue melhor do que o teu, não. Não, o nosso sangue todo pode ser ótimo, pode ser melhor, é isso? Sim. Ou seja, se no fundo, quando comemos, o alimento vai se transformar no sangue que vai nutrir todas as nossas células. Portanto, quando dizemos nós somos muito o que comemos, não há relação mais íntima, não é, do que realmente aquela que temos com o alimento, porque ela transforma-se no nosso sangue, nas nossas células. Portanto, se comermos lixo, digamos assim, com certeza que o nosso sangue não vai estar com uma qualidade tão boa. E quando eu digo qualidade, se comermos simples, o nosso sangue vai estar limpo, não é? E, portanto, nós vamos também sentir-nos e pensarmos muito mais limpos e simples, não é? Que é isso. É importante sermos simples. Exato. E rico, não é? O sangue fica também rico de nutrientes, que vai a todo lado. Sim. Aliás, eu agora trabalho muito com a união da psicologia com a alimentação. E é muito simples, posso dar um exemplo. Portanto, imagina que eu trabalho muito com o medo e a ansiedade, não é? Com tudo isto que se passou. Se trabalharmos... Da pandemia, não sei o quê? Sim, da pandemia. E se eu trabalhar a pessoa, as suas emoções, não é? Portanto, a tristeza, o medo, a ansiedade, etc. Se eu também trabalhar alimentos e uma alimentação que possa estar mais alinhada com a segurança, com a paz, com a harmonia, lá está, a qualidade de sangue, então esse todo acontece. E, portanto, não estou a ver a coisa de uma forma fragmentada, parcial, não é? É sempre pelo todo. Ok, e o arroz integral? Porque é assim, imagina, se queremos isto sou eu, que adoro arroz integral e que acho, e que já sei que tem imensas mais-valias, mas é só um alimento. Como é que ele torna tão rico sem precisar de outras coisas? Uma boa pergunta. Sabes que nós temos a tendência, e a nutrição tem a tendência de ver o alimento só pelo seu aspecto material. Tem X de magnésio, X de proteínas, X de... Exato. E aqui a diferença, ou aquilo que eu gosto de trabalhar, é perceber a energia do alimento. Ou seja, está para lá da sua composição nutricional e o que é que esse alimento nos remete. Para que é que nos remete? Isso é mais ou menos aquela coisa do... Quando cozinhamos com amor, não é? Sim, tipo, também. Dizem que é uma comida que vai fazer muito melhor quando é feita com calma e amor. Aliás, há um livro que eu li há muito tempo. Sim, e as pessoas vão já perguntar-me, escreva lá o livro. Este eu sei, que é Como Água para Chocolate. Sim, também li. Muito antigo, não é?
Ai, não me Laura lembro. Esquivel. Exatamente. E no fundo retrata muito a forma como nós cozinhamos, não é? Portanto, ela estava triste e a chorar e fazia aquele banquete. Exato. E toda a gente saía do banquete a chorar, não é? E estava triste. Mas, portanto, não só é importante a forma como cozinhamos, como também pegar no alimento e perceber a diferença de energia. Portanto, se comermos uma alface é muito diferente, a energia de uma alface é muito diferente da energia de uma cenoura, por exemplo, não é? E por aí fora. E isso todos depois os às alimentos... vezes aplica-se aos animais, não é? Sim, também. Quando falam de estás a comer uma energia. Sim, energia, exatamente, não é? sim, verdade. Eu nem quero falar muito Sim, disso. não vamos falar sobre isso, mas é uma polémica muito grande. Mas Exato. Voltando ao arroz integral, e é por isso que lá está, a juntar aqui também a palavra resultados, este tal jejum, não fui eu que o inventei de todo, eu apenas adaptei. Portanto, há aqui o filósofo da natureza, que é o Jorge Osawa, que desenvolve uma dieta à base do arroz. Isto já remonta a Hipócrates, né, que faz do teu remédio o teu alimento e do teu alimento o teu remédio, em que ele tratava os seus pacientes com cevada, na altura o cereal, e legumes. Isso ao fim desses 10 dias, e 10 dias porque é o tempo que o plasma sanguíneo demora a renovar-se. Exato. Então, ao fim desses 10 dias, as pessoas não melhorassem, os seus pacientes não melhorassem, então ele recorria a chás de ervas, e só depois então a intervenção cirúrgica, que era raríssimo. Portanto, no fundo o que ele mostra é que nós, através da alimentação, podemos curar, tratar uma série de coisas. Jorge Osawa substitui aqui um bocadinho a cevada pelo arroz. Há vários tipos de dieta. Não gosto muito de usar este termo, mas sim, mas ele é a dieta 6 e a dieta 7, é muito fácil de lá chegar. E eu adaptei um pouco aqui aos nossos tempos, porque muitas vezes, quando tenho alguns clientes que dizem mas olha, eu tenho um problema de tiroide, ou tenho uma questão com o cólon irritável, ou algo do género, o processo de mudança para o tipo de alimentos é muito mais lento. E como eu sou rápida, gosto... Tu queres logo? Então, achei que, como eu faço este jejum já há muitos anos, faço sempre uma vez na primavera ou no outono, às vezes até nos dois, se me apetecer, se me der jeito. Então, na altura, uma amiga disse, eu adorava fazer isto em grupo, gostava muito de fazer isto em grupo. E ela disse, ok, então vamos transformar isto num formato mais sistematizado e organizado e etc. Então escrevi isto, tornou-se assim um programa, hoje em dia, em que eu já falo de jejum e espiritualidade, em que a base está ligada ao arroz e aos legumes, e depois não só porque o arroz é muito completo a nível nutricional, e associado a outros legumes e a algumas sementes e etc., cria uma simplicidade de tal maneira que nós conseguimos outra vez uma reconexão connosco. O sangue limpa, começamos a ver melhor, a pele... há todo um processo muito bonito, paralelo é ao quase só magia, comer. não é? É. É quase, parece. É verdade. Quanto tempo é o jejum? 10 dias. 10 dias. E depois o meu propósito... É o tais que precisa para limpar, dias. sim. O meu propósito é chegar aos 21 dias, mas nunca posso dizer que é 21 dias, senão as pessoas ficam... Não são os próximos dias, não é só arroz, mas é introduzir depois outros alimentos, porque depois é muito mais fácil, não é? Ficamos no simples, o paladar muda, os hábitos mudam, alguns, outros voltam, e depois temos a possibilidade de abrir para outros alimentos e a possibilidade de nos reconectarmos, basicamente. Como é que uma coisa tão simples faz tantas alterações, não é? Tantas mudanças. É verdade. E o que é que as pessoas te dizem? Também já há pessoas que são recorrentes, não é? Que já fizeram várias vezes. Sim. Tu tens datas, é isso? Tenho datas. Vejo ali numa data que me pareça bem, é sempre uma coisa muito espontânea, que me pareça bem na primavera e depois no outono. Às vezes tenho um por pedido, que é em janeiro, deve ser porque toda a gente se intoxica no Natal, exato. E então eu faço assim um grupo pequenino. As resoluções de ano novo. Sim, é verdade. E portanto é uma forma que eu encontro de mudar o outro, mas com a responsabilidade do outro.
E, portanto, há quem fique pelo caminho e 4 ou 5 dias chegam. Há quem queira, há quem chega ao 10º dia e diz, ok, eu fiz este reset e vou voltar à minha vida normal. E depois há quem faça os 10 dias e diz, meu Deus, eu estou completamente apaixonada por isto, estou completamente apaixonada por mim, outra vez, e então eu quero fazer uma mudança. E muitos deles vão tirar o curso de macrobiótica, vêm fazer coisas Porque, quer dizer, não é só o arroz, há tu dás outras ferramentas. Sim, sim, não sou, ou seja, não é só dizer olá, está tudo bem, ok, estou a comer bem, ninguém está a passar mal. Há um acompanhamento, e é tipo uma comunidade, então. Isso, que fica uma comunidade. Eu agora até estou a fazer aqui algumas alterações mesmo para tornar isso mais Como é que fizeste na pandemia agora? Era online? Era online, mas sim. Antes e não. É sempre online. É sempre online, sempre foi. Portanto, tenho meetings, portanto, do dia 1 ao dia 10 tenho meetings online, portanto, com todos. E depois vou sempre fazendo um acompanhamento, tenho um grupo no WhatsApp. Ou seja, já estavas preparadíssima quando a pandemia chegou, estava já... Sim, verdade. Totalmente online. Estava totalmente online. Isso é ótimo. Não dei muito pela pandemia, na verdade. Que bom. E as pessoas puderam estar acompanhadas também nessa altura, também é ótimo, não é? Sim, houve imensa polémica, dizia, nem pensar, um jejum em pandemia, as pessoas já estão tão privadas, etc. Vou comer o meu marido. Exato. Salve seja, é uma... brincar. Sim. E então houve quem sentiu o apelo e, digamos assim, este chamamento, porque depois há pessoas que já ouviram falar e naquela altura não dá jeito e etc. Então entraram no jejum e modificou mesmo vidas nessa altura. Só a parte de terem um grupo, sim, não é? Um grupo, e depois o grupo é super acolhedor e toda a gente sofre do mesmo, porque há o período, digamos, de crise de cura, não é? Em que desintoxicamos açúcares. Que fases é que há nesse processo? Então, difere muito de pessoa para pessoa, mas eu diria que os primeiros 5 dias são assim os dias que há aquele processo de cura, digamos, a ressaca, ou seja, de limpar excesso de gordura, de açúcar, excessos, na verdade, de proteína animal, é mesmo um detox, não é? É mesmo um detox, é mesmo um detox. Não é para todos, mas para quem acho que pode dizer que faz diferença na vida. E depois é muito giro, porque é um bocadinho em cadeia, portanto, imagina, Rita, que tu até fazes o jejum e adoras, e depois o teu marido diz, mas isso não me parece nada mal, então vou aqui experimentar. Exato. Então, às tantas, muda-se uma família inteira de uma forma muito natural. Agora estou-me a lembrar especificamente de um casal que vive na Suíça, em que ela começou por fazer, ela já era vegetariana, começou por fazer, e comer carne ou não comer carne, comer excesso disto ou daquilo, não é impeditivo de fazer o jejum, é para todos, excepto alguns casos. E então o marido disse, eu estou péssimo, estou a sentir muito mal e vou fazer contigo. E, portanto, emagreceu cerca de 20 e tal, 27 pois quilos. A pessoa também emagrece no processo? Sim, pode emagrecer. Sim. Eu diria que... Não é o objetivo? Não é o objetivo. Aliás, eu nem digo que se emagrece. Não é uma dieta de emagrecimento, exato, não é? Não tem nada a ver. É uma dieta de purificação, limpeza, sim, de limpeza do sangue. E, portanto, depois aquilo que tiver que acontecer, acontece. Ou seja, se temos excesso de peso, obviamente que vamos emagrecer. Se não temos, assim, excesso de peso, não se vai notar uma grande diferença, mas acaba-se sempre por perceber que se emagrece. Estou quase a fazer, sério. Eu já era para fazer, só que uma concorrente tua. Não devem ser concorrentes, não é? Não, de certeza. Só que foi aquele início das aulas, é impossível. É impossível para uma mãe estar... Quer dizer, acho que é possível, mas a primeira vez eu não estava muita coisa a acontecer para eu me conseguir... Sim, também é preciso termos esse espaço-tempo. Eu diria que o ideal era eu pegar neste grupo e ir 10 dias para um templo ou para um retiro, porque para poder cuidar, para poder ver esse processo mesmo de magia total. Mas é também importante percebermos os nossos limites e entender qual é que é a fase melhor. Portanto, no regresso às aulas é quem há imensa exigência, etc. Sim, é capaz de não ser uma boa altura. Não estava a conseguir, já era mais um momento de tensão e preferi não fazer. Ou, por exemplo, há quem não pense nisso, inscreve-se no jejum e depois
tem 3 festas de aniversário durante esses 10 dias, Exato, quer dizer, sim. não é preciso, é bom podermos evitar isso, então ficar para uma outra edição ou algo do género. Exato, ou não ir às festas de anos. Ou não ir às festas de anos, sim. Quer dizer, pode-se ir. Pode-se Pode-se ir. até Levamos isso. o nosso Tupperware. Tal e qual, tal e qual. Aqui a questão é mais porque há um impacto, não é? claro. No fundo, às vezes nós também não mudamos muito pelo aspecto social. Sim, depois há aquela tentação também, não é? E depois as pessoas pressionam um bocadinho para... Come Sim. uma fatia de bolo. Isso. Ai, mas o que é isso? Mas Estás claro, com o Tupperware, exato. com arroz, que disparate é Mas esse? passa-se fome? Não, Não. de todo. Não. Podes comer todo o arroz que Podes quiseres. todo o arroz do A mundo. sério? A sério. Não Ah, há é? restrição de A todas as quantidades. horas e tudo? A Não. todas as horas, sim. Então porquê é que se chama jejum? Pronto, Olha, ou seja- eu tenho uma... Como já viste, tive que Então, regravar o texto de sim. entrada porque eu não consigo dizer jejum. Não, então ficou perfeito. Caneco. Então, quando eu digo jejum, quando falo de jejum, é também para dar a ideia de que vamos estar privados e há um Ok. recolhimento sobre É nós. um parcial. Isso, É um jejum exato. parcial. Porque jejuar supostamente é não ter nenhum alimento ou então jejuar um alimento, não é? Portanto, jejuar pão e água, jejuar... Ok. Então aqui é o arroz com legumes, com sopas, portanto há uma grande variedade ainda de ingredientes. Adaptado por mim, portanto acredito que a pessoa com quem tu ias fazer possa ser diferente não é sim. a mesma coisa. E então é nesse sentido, estamos de alguma forma privados de outros alimentos que não aqueles que são, digamos, aconselhados ou que fazem parte do programa, mas podemos comer, trocar o pequeno almoço com o almoço com o jantar com o lanche, podemos comer aquilo que... E no início nós estamos muito... aquela coisa de estou privado, então eu parece que tenho mais fome, ou preciso de comer mais, ou preciso comer mais vezes. Depois, como o arroz tem um processo maravilhoso de nos criar menos tensão, e no fundo, para mim o arroz é paz, então desligamos-nos desse burburinho de eu tenho que comer, não é? Porque muitas vezes nós comemos para saciar uma emoção, ou comemos para... Sim, estamos nervosos, ansiosos, ansiosos ou tristes, isso. Então recorremos à comida, não é? E aqui há também essa... ou andamos a correr e não paramos. E não para paramos. isso é o que me acontece muito. Sim. Depois só faço as neiras. Pois é Porque não qualquer tenho coisa. tempo e então depois chego esfomeada E vai tudo. E vai tudo. O que estiver à frente, sim. Então passa muito por aí. Portanto, não se passa fome de todo. Come-se o que se quiser comer, ou quantidade. Perguntam muito, então, mas uma bola de arroz quantas gramas de arroz? Sim. Não, esqueçam as gramas. É fome. É fome. Às vezes é um bocadinho, outras vezes é um bocadão. Exato. E depende muito. Que giro. Isso é bom. Porque não é logo tão restritivo, não é? Não vai pensar agora É uma vou passar... monodieta, ou seja, ficamos ali numa monotonia, mas às vezes eu acho que é importante regressarmos Eu adoro ao arroz simples, integral, sim. portanto. Depois fica ali dos primeiros dias, da ressaca que eu estava a dizer, pode dar umas ligeiras dores de cabeça, algum frio, é mesmo processo frio? sim, algum frio, mais nesta altura do inverno. Mas se calhar está toda a gente com mais frio. Sim, se calhar, é verdade. Mas é um frio diferente, Exato. é no fundo ali o sangue a limpar e a abrir e as veias a fecharem e tudo a circular-se, então há uma crise de cura, digamos assim. Às vezes nem se passa por essa crise de cura e vai tudo ok. Imagina, uma pessoa, isto obviamente é acompanhado, não é? Sim. Mas uma pessoa, se quiser, por exemplo, um dia mudar a sua refeição e comer só arroz integral, faz bem? Tipo, no seu dia-a-dia, de vez em quando? Sim, acho que faz bem. Acho que hoje está muito... há uma tendência muito grande para o jejum intermitente e etc. Portanto, acho que aliás, muitas das pessoas com que eu trabalho e também da família, quando abusei aqui um bocadinho, ok, então vou estar 2 ou 3 dias a limpar, então uma sopa de miso e um prato de arroz integral fazem maravilhas. Okay. De qualquer das maneiras, há sempre que ter o equilíbrio e variedade depois deste processo, né? Abrir para outros alimentos, ter um prato preenchido, colorido e variado e da estação. sazonal. Faz toda a diferença.
Muito bem. O arroz é integral? É arroz é melhor integral. ser biológico? Sim, ou, o melhor possível, já melhor que esses 10 dias já que é para pôr, já para que é pormos para uma pôr coisa isso, boa. pormos Então o vá. melhor possível, o mais biológico, o mais... Eu ainda não. Parece que estou a acabar, mas não estou. Quero primeiro saber. Tiveste os teus filhos em casa? Tive, pois foi. Como é que foi? Então, Mas já estavas. Foi pensado? Vou ter em casa? foi naturalmente, ou seja, eu nunca tinha lido nada sobre isso e comecei com uma obstetra e as respostas dela não me agradaram, então mudei para outra obstetra que assim, não sei, ela mudou a minha vida. Mas como é que tu já procuravas coisas diferentes por causa de tudo? Os Sim, reikis e não sei o quê, exatamente. acabaste por Sim, pensar de outra sim, forma, exato, ou seja, já mais não natural. fazia... Aí lá está, voltamos ao natural, é não é? natural. Não fazia já sentido estar a ser seguida por uma médica que não falávamos a mesma linguagem e que não conseguia dar respostas. Isso é muito importante, uma pessoa mudar a tempo, Sim. não é? É isso, em vez de mudarmos só porque Como ficámos eu. doentes ou porque ficámos... Sim, eu não só mudei depois da asneira feita, ou Pois. não é asneira, mas foi o que foi, pronto. Sim, Mas não estava de acordo comigo, podia ter. sim, Só que o podias ter... medo, o medo às vezes trava-nos, não é? Pronto, por isso é que o melhor conselho que me deram foi não tenhas Não medo. tenhas medo, exato. Se não está Porque- alinhado, Sim, se não está alinhado não vale a pena. se não sentes. E então depois encontrei alguém mais do que alinhado e comecei a perceber, uma prima nossa tinha tido o bebê em casa porque aconteceu, portanto que ela não teve tempo de chegar à maternidade e eu achei que eu queria ter em casa, eu não era porque não tivesse tempo, eu ia ter em casa, porque depois de investigar, que é uma das coisas que eu gosto muito de fazer, é conhecer a fundo, para depois poder falar sobre isso ou poder decidir. Então comecei a ler muito sobre o assunto, a investigar, a pesquisar, a perceber o que é que se passava por trás e porque é que nós mulheres temos que ter os bebés deitadas É mesmo em esforço. antinatural, não é? Isso é antinatural, então tudo fazia sentido. E pronto, e quando percebi que podia ter em casa, porque não havia na altura... E a tua obstetra sempre sim. Não, a minha obstetra disse, nem Nem pensar, pensar. porque eu não Estava a faço achar partos estranho. em casa, sim. Exato. Nem pensar, não, nós vamos, ficamos a meia hora, fizemos ali o percurso meia hora, se acontecesse alguma coisa, termos o hospital perto, mas eu olhei para ela e disse... Não vai dar. Não vai dar, vais mesmo, isto tem mesmo que ser em casa. E então na última consulta lembro-me dela ter aquela malinha, mesmo as malinhas Sim. dos médicos, e dizer, por favor, esteriliza tudo para que não seja esse o problema e eu ter que ir parar ao hospital porque não tens tudo esterilizado, porque tinha acontecido isso com uma paciente dela. Então ela disse, não, mas eu não sou médica de partos em casa, nem pensar, eu não... Mas no fundo ela chegou lá à casa... porque ela fazia, portanto, o processo era, acompanhava, julgo eu que ainda acompanha, as obstetras, as parturientes de casa para o hospital, todo o processo faz parte. Então tinha uma doula e tinha a ela. Então estava a fazer arroz. Lá está, o arroz sempre presente na vida. Estava a fazer arroz, tive que abandonar o arroz porque entrei em trabalho de parto. Sem queimar, não o queimaste? Não queimei, portanto foi o marido que terminou. E depois assim foi. Eu olhei para ela, já com aquela moca de parto, não é? De trabalho de parto, e disse-lhe, Radmila, isto vai ser aqui em casa. E ela olhou para mim e disse, bom, como tu nunca foste, eu só cá estou porque, como ela disse, eu só cá estou porque tu és a única grávida que não teve um se. Ou seja, eu nunca lhe disse, se correr mal, fazemos assim ou fazemos. Não, eu sabia, eu sentia mesmo que eu ia ter. Estava super convicta. Então o primeiro, eu não sabia para o que é que ia, tinha só uma ideia e foram 12 horas de trabalho de parto e portanto eu e a médica não renasci. não pegou em ti e disse, rebenta a bolha, vai para o hospital. Não, porque todo o processo é tão natural e eu confiei, não sei se foi só nela, não sei se foi só em mim, confiei na vida, achei que aquilo ia ser mesmo o que tinha que acontecer, o que ia acontecer. E portanto foi só quando ela olhou para mim e disse, bom, então como é que é?
tu queres continuar a ser filha ou queres passar a ser mãe? E, portanto, aí o Dinis nasceu, mas com o meu tempo, não é? E com essa aprendizagem que o parto também nos traz. E assim foi. Nasceu e depois, ao fim de 12 horas. Ao fim de 12 horas. E ao fim de 12 horas pedi, mãe, vai ver o relógio da cozinha, porque eu tenho que marcar já a hora do nascimento dele, pois, certo? Para fazer quem é que o faz mapa isso, astrológico. não é? Sim. Quem é que faz isso quando se está em casa, não é? Sim, aliás, foi com a família. Ai, O meu irmão tinha acabado de chegar de Espanha, ali ficou. A sério, foi tipo toda a gente? Toda a gente. Depois o segundo já foi completamente diferente. E eu acho que eles, os dois, são dois miúdos muito com a energia do parto. Ou seja, um é tranquilo, calmo, as coisas fazem-se no tempo dele. E o outro é um furacão. Um furacão. Portanto, nasceu em 45 minutos. Eu nem tive, dessa vez nós íamos fazer o parto em casa, mas dentro de uma piscina de partos. E, portanto, o meu marido nem teve tempo de encher a piscina. E eu fiquei logo arrumada. Estou a ver o teu marido com baldes de água quente. Sim, tínhamos todos os apetrechos para ligar uma mangueira e etc. A água quente, depois já não havia, o termoacumulador já não tinha água quente. Bem, as peripécias, mas não foi preciso, porque ele nasceu assim em 45 minutos, portanto, só comigo e com o meu marido. E depois é que chegou. E o teu marido? Espera, que o teu marido também tem uma uma posição grande aí. Posição, aliás, eu diria que... Ele também era assim ou tu... Eu acho que ele já vem, ele tem, a minha sogra, a mãe dele, já tem uma energia assim, já tem um conhecimento e uma energia muito nesta linha. Então, sério? Podia ser a rainha. Vanudan é... Sim. Explica lá, só porque eu estou a brincar com isto e depois dizem que... Então, Vanudan vem do patriarca. Portanto, que era holandês. Mas, na verdade, portanto, a avó do meu marido, a infanta Dona Adelaide, é que vem de Bragança. Portanto, esta união dos Bragança com os Vanudan é que dá este sangue que tu estavas a falar. E que, ou seja, na realeza também há coisas naturais. Pois há. Eu acho que há em todo lado. Que giro. Então vem da tua sogra, o teu marido já estava assim um bocadinho mais aberto. Que giro. E tanto isso como para a alimentação, e acho que também nós escolhemos-nos, não é? E também, se não estiver alinhado, era como a obstetra, não é? Também, se não estiver alinhada, não vale a pena. E então ele, como sempre, acha que é tudo um pouco louco, que vem de mim, mas as coisas lá vão dando certo e fazem sentido, que eu acho que é isso que faz a diferença. Sim. Dá razão. Dá razão. E então foi muito bom, porque ele também é obstinado e está muito conectado com isto de fluirmos e de estarmos alinhados connosco e com aquilo que nos faz sentido, mas de uma forma estruturada, de uma forma com razão, com sentido. Não é assim uma coisa... Exato. Então, foi assim o meu braço. Portanto, tive o Dinis sentada sobre os meus braços sobre os joelhos dele, e tive o Mateus dentro da banheira, sem água, porque não havia já água que chegasse, porque foi tudo muito rápido, também, digamos, erguida ou sustida por suspensa nos braços dele. E passado uma meia hora a obstetra chegou e ajudou com a placenta. A mesma. Outra vez a dizer, ai mulher, o que é que me fazes fazer? E lá foi. E foi engraçado porque nós tínhamos estado uns tempos antes, tínhamos ido para o México e toda a gente dizia, nem pensar, porque México, nem pensar, como assim, na última fase da tua gravidez vais fazer uma viagem para o México. E eu não disse a ninguém, mas ali a uma determinada altura comecei a ficar com contrações muito sistematizadas ali. Eu pensei, eu vou ter o bebê no México, não posso acreditar. Mas na verdade mas depois acalmei, porque íamos a caminho do hospital, ou seja, a zona que íamos visitar era a caminho do hospital. E disse, pronto, já vou a caminho do hospital, há de correr tudo bem. Mas, na verdade, eu se calhar já estava preparada para ter o bebê sozinha.
e isto parece assustador e irresponsável, e etc. Mas a sabedoria Não do é corpo... não é para toda a gente, não é? Por acho causa que do mais medo. uma vez, sim, isso. Certo? É o que eu verdade. sinto. Tipo, eu sei que eu não, talvez não fosse Capaz. capaz. Não é? Quer dizer, toda a gente é capaz. Sim, claro. Mas o medo, sim, não é? Sim, acaba por Calma, não é? quebrar. Encolhe-nos um bocadinho. Exatamente, é isso mesmo. Não é? Nem deixa fluir, e eu sei, eu sou muito maricas nisso. Mas também fui maricas a porem-me e senti todas as minhas hormonas a voltarem para trás quando me deitaram numa coisa do hospital, não é? Ligaram toda deitada e nada fluiu. Portanto, acho que tinha que haver um trabalho antes de confiança, não é? E nós também não temos muito essa cultura. Exato. Aqui, não é? Em outros países temos. Portanto, há escolhas e oportunidades para toda. Há mãe que quer fazer a cesariana, há uma mãe que quer ter em casa ou que quer ter num espaço que é preparado para isso, não é? Que não precisa de ser em casa. Ou a mãe que quer só ter o processo o mais natural possível, mas que leva a epidural e etc. Sim, portanto, as mães que querem cesariana também. Querem cesariana, não é? Isso mesmo. Cada um é isso, sabe, cada uma de nós pode poder ter o parto que quer. Exato. E pronto, e eu acho que eu tinha medo de ir parar ao hospital e de fazerem tudo aquilo que eu não queria e ficar à mercê daquilo que os outros escolheram para mim. E então, como eu tinha muito essa certeza do que é que queria e acreditava na sabedoria do meu corpo, mas não é aquele acreditar mental, é aquela que vem de dentro, que não se explica. Claro. Então... Claro que da segunda vez eu já sabia para o que queria, para o que é que ia, e então lembro perfeitamente de olhar para a minha mãe e dizer assim: por favor, lembra-me de que eu não quero ter mais filhos, ok? Porque dói, não é? É um estremecer do corpo. Mas depois também se esquecem, não é? Já dizem que há uma hormona que faz esquecer tudo isso. É verdade. Não é? Depois ficam só as partes boas, exato, não ficam as dolorosas exato, e as menos boas. Ninguém consegue reproduzir muita dor que se sente no parto, não é? Depois. Sim. Depois. Eu costumo dizer, a dor do parto é quando entramos dentro de água gelada, que vamos surfar e os pés não se aguentam mais e parece que se vão partir. É um bocadinho essa a dor, mas... acho que não chega lá, e mesmo assim não chega lá. Giro. Muito giro. E vocês são uma família mesmo gira, super desportistas? Sim, fazemos aproveitar o máximo. Depois isto também, agora está muito na tendência a comer sazonal, mas é tão simples quanto isto. Quando comemos aquilo que é da estação, ou seja, não andamos a comer morangos no inverno ou castanhas no verão, também a nossa energia fica tão alinhada com a natureza que não importa se está a chover ou se está frio. Porque se está a chover, levamos um capuz. Se está frio, levamos um casaco. Deixou de haver aquela coisa de que horror, está imenso calor, ou está muito frio, ou está muito... É muito giro porque voltamos à das primeiras perguntas que eu te fiz, que foi alguma coisa que tenha corrido mal. E a vida é isso, não é? Sim. Porque o mal faz parte, não é? É como a chuva faz parte e como o frio faz parte. Sim, é verdade, é mesmo giro. Isso. E estarmos com receptividade para o que for, não é? Acho que eu nunca mais vi o boletim meteorológico, só se tiver que fazer alguma coisa, assim, exato. Mas está sol. E mesmo assim o boletim meteorológico falha imenso, porque eu como fazia fotografias a famílias, era sempre na rua, dizia, está a chover, eu desmarcava, depois estava sol, depois não sei o quê. Portanto também não é muito fiável. Pois não. Mais vale deixar acontecer, não é? Sim. Adorei ter-te cá e estou muito curiosa para saber se me trouxeste arroz integral ou o que é que está. Não porque trouxe. A Isabel já me tinha trazido, não é? Sim, então, o que é que eu trouxe? Eu trouxe aqui um chamu, que é um chá de mulher para mulher. Uau! Então, e pensei, bom, a Rita parece-me sim ser uma mulher prática e no fundo tem saquetas, mas as saquetas não têm qualquer questão, portanto podes usar à vontade.
E Porque há saquetas com questão. assim, Ah, as é? saquetas têm assim umas coisas que não são boas. Ou seja, estás a molhar e isso. estás a pôr químicos no... Exatamente. Ai, eu estou sempre a aprender nesta caravana. Ok. Sim. Então, por exemplo, se uma pessoa comprar chá biológico, já as chaquetas em princípio deverão... Pois. Não, também não. Não Ok. sei que Então estas como é que tu tu sabes que as chaquetas são Olha, boas? Mais vale comprar o chá só chá. Sim, mais vale comprar o chá. Ok. Só chá e tens Levem aqueles estes cheirinhos. conselhos todos. Eu saco Sim. tudo aos meus convidados. É bom, é uma aprendizagem, é uma Claro. troca. Nunca pensei nisso, nunca pensei pois. que os sacos podiam ter, mas Sabes podem ter que- colas e coisas, Sabes, não é? eu costumo dizer, aliás, aqui o meu grande mentor foi o Francisco Varatojo. Ele dizia uma coisa que eu nunca mais me esqueci e costumo dizer. Quando nós temos o chão da nossa cozinha todo sujo, mais uma nódoa ou outra não faz grande diferença. Quando temos o chão todo limpinho, não uma queremos nódoa, pôr. Então nada. notas a diferença, não é? Quando bebes um chá que não está bem ou estás a comer qualquer Por coisa isso que fica é tudo pesado, apurado, não é? Aí dentro. fica mais apurado. Então giro. este chá Sim. foi feito E vem com alfazema. e vem com alfazema. Oh, que giro. Este chá foi feito ou foi idealizado pelo tal filósofo, já sabe, ali o pai da macrobiótica. E então tem entre 9 a 10 pode ser raízes e plantas. É muito bom para os nossos órgãos reprodutores, os órgãos reprodutores femininos, e também traz vitalidade. Não é um chá para se beber sempre, o tempo todo. E é tipo, o meu marido não, é melhor não. Ele pode beber, Ele pode, claro ok. que sim. Só para saber que nós os às maridos vezes bebemos- também têm energia feminina, Pois não é? tem. Mas pronto, mas ele é mesmo indicado para os órgãos reprodutores femininos. Ok. E depois traz vitalidade, porque ele tem ginseng, portanto... Ai, estou muito a precisar. E aí tem um aroma muito agradável, e então achei que era... Tão Eu querida. tinha imensa vontade de trazer 1000 coisas. Eu acho que ele ia adorar isto, ia adorar aquilo, ia adorar aquilo outro. Não, Portanto, eu adoro esse. trazia Acho que escolheste muito bem e acho que me vai fazer muito bem. Muito bom. Obrigada. Obrigada a eu. Acho que falávamos aqui a tarde Pois toda, não era? falávamos, Pois é. era, eu sei. Agora começava a sacar tudo o que é que não devemos comprar e que devemos comprar. Sim. Está E bem, cá olha, estaria. adorei mesmo Também. ter-te cá, finalmente. Já Verdade. tinha entrevistado para a tribo Sim. e não foi há imenso tempo. E pronto, e aqui estás. Já tinham também pedido para vires cá, muitas bom, pessoas, por isso. Obrigada, eu Aqui adorei. está, também. adorei. Muito Foi bom muito conversar bom. Muito contigo. obrigada. Sim. E pronto, boa semana. Já sabem, olha, comprem arroz integral e façam assim, substituam uma refeição Isso. para ver o que é que vocês Começar por gostam, aí. não sei o quê. Há uma forma fácil de cozinhar arroz integral? É igual ao arroz? Não. Não é bem. Não é. Mas se Tem mais água. lavarmos e demolharmos de um dia para o outro. Exatamente, isso é muito importante, não é? É. E metes a alga. E ponho a alga, sim. É a alga, eu não kombu? ponho sempre, sim, a kombu, Ok. sim. Porque mineraliza e traz. Mas é fácil de cozinhar. Nós é que achamos, vou demolhar e então vai demorar imenso tempo. Demolhas à noite, cozinhas de manhã. É só a demolhas de manhã, organização. cozinhas à noite. É hábitos. Exato, é Nós como chamamos de também hábitos. as leguminosas, não sei o Sim. quê, também é melhor. Aí sim, as não é? leguminosas com alga kombu tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Ok. Pronto. Espero que tenham apontado as notas todas. Se precisarem de um bloco, a caravana tem blocos para vocês estarem aí e apontarem tudo o que os convidados dizem. Boa semana, beijinhos. Experimentem então uma refeição de arroz integral. Se tens alguma receita no teu coisa para cozinharem? Deve ter. Sim. Não sei qual é a quantidade de água, nem isso, Sim, mas mas pronto. eu faço com água abundante. Não Abundante. tenho ali, mas normalmente Sim. é 1 para 3. Pois, uma é de mais arroz do para dobro. três, É mais do que o normal do Sim. arroz normal. Mais do que o E normal. pronto, experimentem uma vez, se gostarem, substituam. E depois, quem sabe, fazem o teu plano. Sim, Não é? cá estarei. Um beijinho, obrigada. Um grande Boa beijinho. semana, beijinhos.